1 Reis, capítulo 16 e o verso 29. Glória a Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 16, o verso 29, que diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Quantos anos? 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel, que foram antes dele. Em seus dias, Hiel e Betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué. Capítulo 17. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Amém? Um pouquinho mais à frente, quase no final já, Tiago, capítulo 5, verso 17. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pesquisando um pouquinho, estudando sobre essa palavra, o profeta Elias foi um dos grandes profetas marcados na história de Israel. E o que me chamou a atenção foi que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era alguém anormal? Não. Ele era um homem comum, como eu, como você. E no tema da mensagem, no capítulo 17, que fala que Elias ele foi sustentado pelos corvos. Eu fiquei prestando atenção, por que sustentado? Qual a diferença de alimentado para sustentado? Lá vai eu para o dicionário pesquisar um pouquinho a diferença. Sobre alimentar, no dicionário Aurélio diz assim: ingerir alimento, nutrição, produz energia e faz crescer. Vocês compreenderam? E sustentar. Sustentar para que não caia, suportar, aguentar, apoiar com firmeza, segurar, se apoiar para que não caia. Vocês conseguiram compreender a diferença? O Senhor Jesus, ele sustentava Elias, glória a Deus. Mais do que alimentá-lo, o Senhor sustentava Elias.
Aí eu fiquei pensando, né, pesquisando um pouquinho, o Senhor vai nos iluminando, e eu fiquei, uau, Elias foi alimentado pelos corvos. Lá na época de Jesus já existia o iFood do céu. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, o aplicativo do iFood, ele foi fundado em 2011 por um jovem americano que se chama Felipe Fioravanti. Ele é um jovem empresário que fundou esse aplicativo e nem ele imaginava a proporção que esse aplicativo ia tomar. Esse é um aplicativo brasileiro e conforme a pesquisa que eu fiz na revista Exame de 2018, esse aplicativo é um dos maiores aplicativos delivery de entrega de comida. E iFood significa nada mais do que comida pela internet. Então, logo penso que estamos conectados. Quem já utilizou o iFood aqui para fazer alguma entrega de alguma coisa? Eu acredito que todos nós, né? Esse aplicativo de iFood, ele existe milhares de restaurantes cadastrados nesse aplicativo. E de acordo com uma pesquisa de 2018, não foi nem 2021, porque eu acredito que depois da pandemia, né, que as pessoas ficaram mais hibernadas dentro de suas casas, né, com a limitação de poder ter acesso à busca da comida, esse aplicativo foi muito utilizado. Então, eu vou falar aqui os números de acordo com a pesquisa de 2018, tá? Então, em 2018, a média de pedidos eram mais de 10 milhões e meio de pedidos de comida. Então, vamos transformar isso em reais. Quanto que esse aplicativo não fatura por mês? É um aplicativo mais utilizado, embora existam outros, né? Então, eu estou falando aqui do maior. Por quê? Esse aplicativo, ele é controlado pela maior desenvolvedora de aplicativos da América Latina, que se chama Movile. Ela é a maior administradora de aplicativos de comida. Então, o iFood é administrado por essa empresa. Então, nós estamos falando aqui de uma rede de empresa que movimenta muitos pedidos de comida. Amém? E quem era o profeta Elias? O profeta Elias era um profeta tisbita da cidade de Gileade. Ele foi um profeta que revolucionou a história de Israel. E durante o reinado de Acabe, como nós lemos aqui, Acabe governou o reinado de Israel durante 22 anos. Acabe é um rei mau, acredito que todos já conhecem essa história. Ele é o reinado de Acabe foi marcado por idolatria. Embora ele se casou com Jezabel por uma questão política e econômica da cidade de Israel, Baal, pai de Jezabel, era grandemente idolatrado por aquele povo. Por quê? Baal significa fertilidade, prosperidade, o Deus da chuva. Então, aquele povo, o povo de Israel, passou a acreditar que, adorando a Baal, eles seriam prósperos em suas terras, né? E o povo de Israel, conforme o profeta Elias disse, o povo de Israel ficava cocheando em dois pensamentos: Baal ou Senhor Deus? Baal ou Senhor Deus? E o significado do nome de Elias nada mais é do que o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O profeta Elias... Deixa eu virar aqui a página. Glória a Deus. Então, conforme nós lemos aqui, Acabe se casou com Jezabel. E por conta de tamanha idolatria, Deus usou o profeta Elias para falar a Acabe: olha, por conta de tamanha idolatria, conforme a minha palavra, não vai chover nessa terra por 3 anos. E assim diz o Senhor, que o Senhor confirma aquilo que eu estou dizendo, que não vai chover sobre a terra de Israel durante 3 anos e meio. Então, essa profecia vem contra o significado do nome de Baal, que significa fertilidade. Amém? Então, eu acredito que a ignorância daquele povo, a cegueira espiritual daquele povo era tão grande, que eles passaram por aquela seca terrível de 3 anos e meio, e ainda assim continuavam adorando a Baal, sacrificando seus filhos, sacrificando as suas vidas, em favor do quê? Que Baal mandasse chuva para o povo, para os animais, para aquelas pessoas que estavam morrendo naquela época por conta daquela grande seca. Aleluia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Glória a Deus. Então, quando o profeta ele profetiza aquela palavra para Acabe, acredito que Acabe não deu importância para aquela palavra, até que começou a seca. E o que o Senhor diz para Elias? Elias, agora que você profetizou conforme a minha palavra, vai, desce ao deserto e te esconde lá, junto ao ribeiro, porque lá eu vou cuidar de você. Ou seja, enquanto o povo de Israel estava passando por aquele período de grande seca, o Senhor escondia o profeta Elias. Por quê? Porque a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, ele está condicionado à obediência. Elias, ele era um profeta que ele já estava acostumado a andar sobre o deserto, já estava acostumado a andar sobre cavernas, tanto que o profeta Elias, ele era visto como um homem anormal. Por quê? Porque ele não se vestia como os demais. Tanto que as pessoas reconheciam Elias só de vê-lo por conta da sua aparência, por conta das suas vestes. Naquela época se usava muitas roupas longas de linho fino, mas Elias, por ser do deserto, ele se vestia de lã, de pele de ovelha. Então as pessoas logo, mesmo quem não conhecia Elias, só de ver de longe, já sabia quem ele era. E o Senhor Jesus falou, Deus falou para Elias, Elias, a seca vai ser extrema em Israel, mas eu vou te esconder, eu vou te guardar. E eu acho interessante aqui que quando a gente fala assim, olha, Deus proveu o alimento para Elias no deserto. Uau! Automaticamente a gente foca no alimento, a gente esquece do deserto. A gente foca na provisão. A provisão é bênção? É bênção, mas o deserto também é bênção. Por quê? No deserto é só você e Deus e mais ninguém. No deserto é onde você para tudo para estar a sós com Deus. E quando você está a sós com Deus, eu acredito que o deserto ele é providencial. Por quê? O deserto, ele é terapêutico. O deserto, ele é pedagógico, porque você aprende com Deus. E é só com Ele e mais ninguém. E por que nós, como cristãos, falamos, nossa, eu estou num deserto, eu estou numa prova, está difícil. Às vezes o Senhor Jesus te leva para o deserto, permite o deserto na sua vida, para te esconder. Assim como ele fez com Elias. Elias, vai morrer gente. Acabe vai te procurar por todos os reinos de Judá e de Jerusalém. Acabe vai te procurar para matar a sua vida. Porque Acabe não deu ouvidos à voz de Elias. E a Bíblia fala que Acabe ele fez muito mais maldades do que Jeroboão. Ele foi pior do que todos os reis de Israel. E a Bíblia fala que ainda para irritar ainda mais a Deus, ele se casou com Jezabel. Misericórdia. Então, não tinha temor a Deus. Então, acredito que quando Deus usou Elias para falar com Acabe, ele não deu crédito. Ele acreditava no seu poder, nas suas economias, nos seus pactos financeiros que ele tinha feito com Baal, que era seu sogro. Então, para ele estava tudo bem. Elias sabia o que iria acontecer? Elias não sabia. O que ele fez? Apenas obedeceu e confiou. Se o Senhor Deus me manda para o deserto, é para lá que eu vou. Mas por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu vou para o deserto, mas eu sei que o Senhor vai prover. E Deus falou para Elias, Elias, vai para o deserto, se esconde ali no ribeiro. O que é um ribeiro? É um pouquinho de água, ao lado do Rio Jordão. Por que não no Rio Jordão, que era maior? Por que não lá? Por que lá perto? Tinha que ser no ribeiro, que era mais pequeno. Sabe por que era mais pequeno? Porque era só o essencial. No deserto, o Senhor não vai te servir de self-service, não. É o essencial. Mas por que o ribeiro se secou? A Bíblia fala que ele era alimentado pelos corvos de pão, de carne e de água. A água ele pegava no ribeiro. Pensando um pouco pela lógica, corvos se alimentam de carnes velhas, carnes podres. Não se alimenta do melhor, não é verdade? E eu fico pensando assim, havia muita morte naquele lugar por conta da seca. Então, para os corvos, era um banquete. Mas e para Elias? No deserto não tem padaria, não tem restaurante, não tem família perto para fazer uma marmita para você, não tem ninguém.
Só que Elias obedeceu conforme a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que os corvos levavam para ele pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Glória a Deus. Voltando lá um pouquinho para o aplicativo do iFood, eu achei assim tremendo essa ligação, porque a tecnologia tem avançado tanto e as pessoas acham tão surreal isso, né? E o Senhor Jesus já tinha, faz tempo. Só que os aplicativos, obviamente, né, no século 21 que nós estamos, os seus estoques estão bem abastecidos já para a demanda de pedidos dos restaurantes que estão cadastrados. Existe todo um marketing aí por trás de tudo isso, né? E para você ter acesso a esse aplicativo, obviamente, você precisa estar conectado, baixar esse aplicativo, ter uma conexão com a internet. Aí eu pergunto para você, Elias tinha crédito com Deus ou não tinha? Elias estava conectado com Deus ou não estava? Elias estava sendo confrontado por Deus no deserto ou não estava? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia fala que quando o ribeiro se secou, e agora? O que eu faço agora que o ribeiro se secou? Deus deu uma nova diretriz para Elias. Elias, vai para Sarepta. Lá tem uma viúva que eu vou ordenar a viúva para que ela te sustente. Eu acho tão tremendo isso, porque como pode uma viúva não ter nem para ela? A Bíblia fala assim, olha, nós estamos aqui, eu vim pegar lenha para acender um fogo, cozinhar um bolo para mim, para meu filho, e nós vamos morrer. Eu não tenho nem para mim. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus deu ordem para Elias, para ele ir até essa viúva, olha, Elias, aqui o ribeiro secou, mas é aqui. Logo ali, caminha mais um pouquinho, porque ali eu vou providenciar de novo o que você precisa. Elias sabia o que iria acontecer? Não. A viúva sabia o que ia acontecer? Também não. Só que eu acredito que Deus deu ordem à viúva para que ela atendesse a Elias. Por quê? Porque a viúva não tinha nem para ela. E quando Elias chega à porta da cidade, e ele vê aquela viúva, ele pede para ela, vai e busca água numa vasilha para que eu beba. E a Bíblia fala que ela foi buscar água, mas quando ela estava indo buscar água, ele falou, traz para mim um pedaço de bolo. Então, quando ele falou para ela ir buscar água ela tinha. Amém? Água ela tinha. Que a Bíblia fala que quando ela foi buscar água, então a água ela tinha. Aí ele a interrompeu, ele falou, traz bolo para mim também. Eu vejo quanto que Elias era ousado. Porque, olha, tudo bem, você é viúva, você não tem nada, mas traz um pedaço de bolo para mim. E ela falou assim, mas como que eu não tenho nem para mim e vou trazer para você? O que Elias falou? Vai e faz conforme o que você disse que ia fazer. O que você disse? Ela disse que ia fazer um bolo para ela e para o filho. E a Bíblia fala que ela ia comer aquele bolo e o filho, e eles iam morrer de fome por conta da miséria que havia em Israel. E o que Elias falou para ela? Vai, faz o bolo com um pouco que você tem, mas antes de você comer, você me serve primeiro. Aí fiquei pensando, falei assim, lá em casa, quando eu estou com muita fome e eu vou fazer janta, não é sempre que eu tenho o hábito de fazer o prato do meu marido. Mas, quando eu estou com muita fome, eu não vejo a hora de acabar a comida e me servir primeiro, porque eu estou com fome. E às vezes acontece, ele diz, amor, você não vai fazer comida, não vai pôr o meu prato hoje? Eu falei, não, eu estou morrendo de fome. Então eu vou comer primeiro e depois você come. Você vai, faz o seu prato. Mais ou menos isso. E eu fiquei imaginando aquela viúva, ela estava com fome, o filho também com fome, e o profeta ainda fala, primeiro você usa o pouco que você tem, me serve primeiro. Depois você faz outro bolo para você. Que ousadia você se deparar com essa situação. Parece simples, parece natural para nós, mas você já ficou com fome de verdade? Fome. Qualquer coisa que estiver na sua frente, você come. E ela tão somente fez conforme a palavra de Elias. Porque Elias disse, faz primeiro para mim,
me serve primeiro, porque assim diz o Senhor, a farinha da sua panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar. A Bíblia fala também, buscai primeiro o reino de Deus. Foi isso que o profeta Elias estava ensinando indiretamente. Me serve primeiro, porque depois o Senhor vai suprir aquilo que você precisa, o Senhor vai multiplicar aquilo que você precisa. Então, quantas vezes nós nos deparamos também como Elias? Às vezes nós estamos cheios de fé, nós estamos ousados, mas a Bíblia também fala que Elias passou por momentos difíceis. E aquela viúva, mesmo tendo pouco, o milagre foi feito nela e através dela. Às vezes, aquilo que você acha que é tão pouco para você, é tão significativo para quem está com fome. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você acha que você não tem nada. Às vezes o diabo ele quer te sabotar, confundindo os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas decisões. E você acha, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Ou às vezes eu não sou tão útil como eu gostaria. Às vezes na casa do Senhor, ou no meu trabalho, às vezes eu não sou vista. Eu me sinto tão pequena, eu tenho tão pouco. Ah, se você pudesse entender que o pouco que você tem na mão de Deus é tanto. Se você pudesse compreender que o pouco que você tem é suficiente para matar a fome de alguém. Sabe por quê? Provérbios diz assim, que para a alma faminta, até o amargo é doce. Para quem está com fome, o pouco que você tem pode saciar, pode dar vida. O profeta Elias estava faminto. Estava com fome. E aquela viúva tão somente obedeceu. Ela creu. Só que mais à frente, eu acho maravilhoso que a viúva, ela serviu a Deus, através do profeta Elias. Só que ela não sabia que lá na frente, ela seria servida por Elias. Ela sabia que o filho dela iria morrer? Não sabia. Elias também sabia? Também não sabia. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo 17, fala assim, capítulo 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Você nunca mais vai lembrar dessa palavra de uma forma diferente, que alimentar é uma coisa e sustentar é outra coisa. O Senhor, Ele dá o alimento que sustenta. Aleluia. Muitas vezes nós mesmos como cristãos ingerimos outras fontes de alimento. Do que a gente tem alimentado? A nossa alma, o nosso espírito. Se alimentar, todos nós nos alimentamos de informação, de alimento, de conteúdo, de diversas coisas. Mas isso tem te sustentado? Aí eu te pergunto, que alimento, que pão do céu é esse que sustentou Elias por tanto tempo? Porque cá entre nós aqui hoje, se a gente fosse viver à base de pão e água, seríamos sustentados? Pão e água. Pão e farinha, farinha e água. Não. Então eu creio que tinha um diferencial, um ingrediente especial ali naquele pão para que desse a sustância que Elias precisava naquele deserto. Aleluia. Às vezes você está aqui hoje achando que tudo isso aqui é muito simples, muito natural, mas se você abrir os seus olhos espirituais, o Senhor está te alimentando da palavra, o Senhor está te sustentando. E nós, como seres humanos limitados que nós somos, nós não conseguimos absorver muita coisa, pelo menos eu, né? Não consigo lembrar de muitas coisas por muito tempo. Então o Senhor precisa, e nós precisamos também, que Ele nos lembre diariamente da sua palavra, sabe? Vai chegar situações na sua vida em que um simples versículo vai te fortalecer tanto. Eu falo simples entre parênteses, que a palavra de Deus não tem nada de simples. Às vezes um versículo cotidiano, um louvor que às vezes você já ouviu tantas vezes, um testemunho, glória a Deus, te sustenta, te dá vida. Mesmo que você às vezes acha tão insignificante, a sua alma, o seu espírito está sendo alimentado. Geralmente quando chega o domingo,
gera em nós uma expectativa, porque na segunda-feira começa a semana, nossa rotina de novo, nosso trabalho. Eu falo, Senhor, me sustenta mais uma semana. Aleluia. Senhor, me orienta nessa semana. Minha semana já está entregue em suas mãos, meu trabalho, aquilo que eu planejo fazer. Sabe, não que nós tenhamos que fazer isso aos domingos, estou falando que isso é uma coisa minha. Domingo para mim é especial. Eu tenho a necessidade de estar na casa do Senhor e entregar para Ele a minha semana. E às vezes, se você me perguntar qual foi a palavra de domingo passado, eu acho que eu ainda lembro, mas da outra eu não lembro mais. Por quê? Nós temos a necessidade de ser alimentados diariamente. Elias era alimentado diariamente de pão e água do céu. Do céu. Por que do céu? Porque os corvos não tinham padaria para buscar pão. Carne velha até tinha. Aí eu fiquei pensando, né? Imagina lá Elias recebendo a carne dos corvos. Olha a ordem que Deus deu para o corvo. Vocês podem comer carne velha, mas para Elias você leva o melhor. Tá aqui, vai lá, leva para ele. Só que Elias tinha um banquete para ele poder escolher o que ele tinha a comer? Não. Ele tinha carne e pão 24 horas por dia? Não, era só de manhã e à noite. E aquilo era o quê? Era o necessário, era o suficiente para que ele fosse sustentado. Sabe, igreja, às vezes nós queremos escolher tanto e às vezes nós somos tão ingratos, sendo que nós precisamos de pouco. Nós precisamos de pouco. Como a Zama cantou aqui, o melhor lugar, eu amo esse louvor, lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar de paz. Esse lugar é no Senhor. Elias estava escondido no Senhor? Ele estava. Só que no deserto não significava que Elias não estava só. Por mais que ele estava vendo a provisão de Deus. E quando ele foi a Sarepta atender aquela viúva que estava necessitada, ela atendeu a Elias. Só que logo mais à frente, o seu filho adoece e morre. Agora, e ela ainda disse para Elias, Elias, o que eu tenho com você? Porque você tem tanta intimidade com Deus que a sua presença na minha casa fez com que Deus se lembrasse dos meus pecados e viesse me punir. E Elias, a Bíblia fala que eles estavam embaixo na casa. Elias pega o menino, sobe para o quarto e deita o menino morto na sua cama. Na cama de Elias. Eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acredito que, olha, tá morto aqui, mas eu vou levar ele lá para o quarto, porque lá no quarto eu tenho intimidade com Deus. Lá no quarto eu posso orar melhor com Deus. A viúva que está desesperada, fica aqui, que talvez você não tenha fé para isso, mas eu vou para o quarto. Aleluia. Eu vou para o quarto, eu vou falar com Deus. A Bíblia fala que ele se deitou sobre o menino por 3 vezes e pediu a Deus para que Deus trouxesse à vida aquele menino. Então, ele desceu e entregou o filho vivo para aquela viúva. E ela ainda diz assim, no versículo... Deixa eu achar aqui. 23. Eu grifei aqui. Isso. Versículo 23 e 24, diz assim, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse-lhe Elias, vês aí teu filho? Ele está vivo. No verso 24 diz assim, então a mulher disse a Elias, nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu falei assim, Senhor, eu posso estar compreendendo errado, mas agora que ela entendeu que ele é um profeta de Deus? Antes, lá atrás, quando Deus já tinha usado Elias para multiplicar a farinha e o azeite, ela não tinha entendido ainda? Agora que Deus usou Elias para ressuscitar o filho dela, que ela veio ver que era Deus, que ele realmente era um profeta de Deus. Nós somos seres humanos limitados, somos.
mas que o Senhor nos guarde da incredulidade. O Senhor nos guarde da incredulidade, porque o Senhor, Ele faz milagres, sim. E Ele faz milagres também nas pequenas coisas. Nós não precisamos de grandes coisas para crer que Deus está conosco, que o Senhor vai prover. O Senhor, Ele provê nas pequenas coisas também. Aleluia. E eu falei, bom, muito ousada essa viúva também, né? De passar a crer somente depois que o seu filho morre. E é ressuscitado por Elias. Então, a Bíblia fala que se passaram muito tempo, alguns dias, muitos dias, né, melhor dizendo. E a Bíblia fala para Deus, se revela a Elias novamente e fala assim, Elias, agora você vai se apresentar a Acabe. E você vai dizer a ele que agora vai vir chuva sobre a terra. No capítulo 18, verso 4, diz assim. Enquanto isso, né, enquanto Elias estava lá fazendo milagre na casa da viúva, a morte estava reinando em Israel por conta da seca. E Jezabel, passando a ver que a palavra do profeta Elias era verdade, ela passou a ordenar que matassem todos os profetas de Israel. Todos os profetas de Israel estavam sendo mortos à espada, segundo a ordem de Jezabel. Mas, na casa de Acabe, havia um mordomo que se chamava Obadias. Obadias era um homem temente a Deus, embora ele trabalhasse para Acabe. Eu acredito que no seu coração ele estava tremendamente angustiado, porque ele servia ao rei Acabe, mas o seu povo estava morrendo pelas mãos de quem ele trabalhava. E às vezes, principalmente na nossa vida secular, nosso trabalho, principalmente trabalho, escola, onde nós estamos cercados de escarnecedores. Na casa de Deus, eu falo que é o melhor lugar para nós estarmos. Embora todos nós temos as nossas limitações, mas na casa de Deus nós estamos seguros. E quando nós saímos dessa porta para fora, nós somos vistos o tempo todo, nós estamos expostos o tempo todo, principalmente quanto aos escarnecedores. E Obadias, que era muito temente a Deus, ele conseguiu esconder 100 profetas. E Obadias, com a sua renda, ele cuidava daqueles 100 profetas. Ele sustentava aqueles profetas a pão e água. E eu acho interessante que a Bíblia sempre está usando o termo sustentar. Sustentar. E não alimentar. E isso me despertou a curiosidade, porque os profetas que Obadias escondia também eram sustentados a pão e água. Tinha água especial nesse pão? Tinha. Obadias fazia isso com muito esforço? Fazia. Com muita dedicação? Fazia. Morrendo de medo de Acabe pegar ele e matar também? Fazia. E aqui no verso 4 do capítulo 18 diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova. Numa cova. Olha, ao mesmo tempo que eu creio que Deus, Ele é um Deus que provê milagres extraordinários, eu vejo quanto o povo de Deus sofria. E hoje nós temos plena liberdade e não desfrutamos como deveria. Porque os profetas de Deus estavam escondidos numa cova. Elias foi para ser escondido no deserto. E mais à frente Elias volta para o deserto de novo. E mais à frente Elias volta para a cova de novo. Ser cristão é fácil? Não é fácil. Nós podemos hoje, que cada geração tem o seu mal, né? Cada época tem o seu mal. Hoje, nós não vamos para a cova, literalmente falando. Hoje nós não vamos para o deserto, literalmente falando. Mas qual é a cova que você enfrenta? Qual é o deserto que você enfrenta? Quais são os conflitos que você enfrenta? Que cova você está? Que deserto você está? Emocional, financeiro, espiritual? A nossa geração hoje, estava vendo uma pesquisa que o maior mal do século é o desânimo. O desânimo tem paralisado, e eu não estou fora, estou dentro.
O desânimo, ele está querendo paralisar toda a humanidade. Não é só os cristãos, não, é todo mundo. E muitas vezes nós que estamos inseridos nessa sociedade de hoje, nós não estamos imunes a isso. Muitas vezes vem um cansaço, vem um desânimo, aquela correria do dia a dia. Elias, logo mais à frente, vai dizer que quando ele se encontra com Acabe, Acabe pergunta para Elias: Elias, é você o perturbador de Israel? Por quê? Por causa da sua palavra veio a seca. E Elias falou assim: não, eu não sou o perturbador de Israel, você é a sua casa que é perturbador de Israel, porque por conta da sua idolatria veio essa seca. E por conta disso, deixa eu voltar aqui no capítulo para mim não perder a sequência. Glória a Deus. Isso. E quando Elias conversa com Acabe e fala: olha, Acabe, eu não sou perturbador de Israel, você que é. Você está colhendo as consequências da sua idolatria. A idolatria daquele povo era tão grande que ele sacrificava os seus próprios filhos. Por quê? Ao choro daqueles bebês, ao choro daquelas crianças, eles ignorantemente passavam a acreditar que o Deus dele ouviria o choro daquelas crianças inocentes e haveria de derrubar chuva sobre a terra. Então eles estavam apelando para todos os meios para que cessasse a fome daquele povo. E Elias se retira da presença de Acabe e volta para o deserto. E a seca ainda não tinha passado, e Acabe dá ordem a Obadias e fala assim, eu achei maravilhosa essa parte. Acabe dá ordem a Obadias e fala: Obadias, vamos nos dividir, eu e você vai para um caminho e eu vou para outro. Vamos procurar água para alimentar os animais. As pessoas poderiam morrer, mas os animais de Acabe não. As pessoas poderiam morrer de fome, mas olha a inversão de valores também nisso daí. E eu achei interessante que até mesmo Acabe estava sendo usado por Deus para que se cumprisse a palavra do profeta Elias. Por quê? Porque quando Obadias vai para um caminho e Acabe vai para outro, Obadias se encontra com Elias novamente. E Obadias fala assim: és tu, Elias? E Elias fala: sim, sou eu. Vai e fala para Acabe para ele se encontrar comigo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera. Reúne esses profetas para que a gente se encontre no Monte Carmelo. E Obadias, tão temente, falou assim: como que eu vou chegar para Acabe? Acabe quer matar a sua vida, ele já te procurou em todos os lugares. Como é que eu vou falar para Acabe que você está aqui, que você quer encontrá-lo? Eu tenho temor à minha vida, eu amo a minha vida, eu temo a Deus também, mas eu também temo pela minha vida. Se eu chegar para Acabe e falar que eu te encontrei aqui no meio do caminho, Acabe vai vir e vai me matar também. Por quê? Pode ser que eu virando as costas, o Espírito Santo te leve para qualquer lugar, ninguém mais te acha. Aí Acabe vai vir aqui querer te encontrar, não vai te achar, vai achar que eu menti, vai querer me matar. E mal sabia Acabe que, mandando Obadias para procurar água, ele estava direcionando Obadias para se encontrar com Elias. Glória a Deus. Às vezes na nossa vida, até aquilo que é improvável, Deus usa para nos favorecer. Glória a Jesus. Os corvos eram improváveis. Os corvos seria, acredito que é a última opção. E a viúva também era improvável. Nós somos improváveis. Aleluia. E o Senhor Jesus ainda nos usa para gerar o milagre, tanto em nós como através de nós. Eu gosto muito de citar que milagre não é só para nós, é através de nós. Glória a Jesus. Por que através de nós? Porque nós lemos aqui em Tiago capítulo 5 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, se Elias podia fazer milagres, nós também podemos fazer. Mesmo com os nossos erros, com nossas falhas, com nossas limitações. Como o irmão Carlos cantou aqui, eu acho maravilhoso esse louvor. Que apesar de mim, Jesus me ama. Obrigada, Jesus. Apesar de quem eu sou, quem você realmente é. Apesar de mim, fala: ô Senhor, apesar de tanta inconstância,
apesar de tanto cansaço, de tanto desânimo, tantas preocupações, apesar de tantos defeitos, o Senhor me ama. Aleluia. Elias era amado pelo Senhor. Elias tinha crédito com o Senhor para que Deus honrasse a palavra do profeta Elias. E Elias, ele não precisava profetizar, né? Eis que te digo, aquelas profecias todas. A própria palavra no conversar de Elias já era uma profecia. Porque quando ele profetizou que não haveria chuva, ele disse, olha, conforme a minha palavra não vai chover. E depois, conforme a palavra de Deus, não vai chover mesmo. Ele não tinha credibilidade com Deus nas suas palavras. Aleluia. E quando Obadias vai para Acabe e fala para Acabe, Acabe, eu encontrei com Elias. Reúne os seus profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera. Sobe para o Monte Carmelo. Então, eles se reuniram lá no Monte Carmelo. E a Bíblia fala que Elias estava só. Elias era o único representante de Deus naquele desafio. E eu acho maravilhoso isso. Não porque Elias estava só, mas porque Deus com ele era o suficiente. Muitas vezes na nossa caminhada, as pessoas nos descredibilizam, não acreditam no seu trabalho, menosprezam o seu esforço. Mas se lembre como foi disso aqui: Deus é tudo que você precisa e Ele é suficiente. O pouco com Deus é muito, desde que você esteja obediente à palavra do Senhor. Mas o Senhor é uma troca? Não, não é uma troca, é uma condição. Por que Deus honrava a palavra do profeta Elias? Porque ele era obediente e ele confiava em Deus. E Elias propôs àquele povo: junta aí 2 bezerros, traz para cá, vocês preparam o holocausto de vocês, como vocês quiserem. Preparem o altar de vocês, oferecem o sacrifício para o Deus de vocês. E a Bíblia fala que eles invocaram e eles gritavam aos seus deuses para que derramasse o fogo do céu. Elias propôs: olha, vamos preparar aqui 2 bezerros. O Deus que derramar fogo do céu, esse será o Deus de Israel. E até mesmo eles concordaram com essa palavra de Elias. É boa essa palavra? Vamos fazer mesmo então? Às vezes ele não acredita, mas no fundo acredita. Vamos fazer. E a Bíblia fala que os profetas invocaram. Eu achei até engraçado, eu grifei aqui na minha Bíblia. No capítulo 18, verso 27, fala assim: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja conversando, ou que ele esteja fazendo alguma coisa, ou talvez ele esteja viajando ou dormindo. Grita mais alto que seu Deus não está escutando. Aleluia. Ousado Elias, né? Tava ali na forca já para morrer e ainda zombando dos profetas de Baal. Então eles cansaram. E a Bíblia fala que Elias não teve pressa. Deixa, pode invocar o tanto que vocês quiserem, pode invocar. Quando eles se cansaram, a Bíblia fala que eles estavam rasgando as suas vestes e até a si mesmo derramando sangue para que o Deus dele derramasse fogo sobre aquele holocausto. Aleluia. Você consegue imaginar essa cena? Porque quando a gente fala de Elias, a maior referência que nós temos é desse sinal de Deus no Monte Carmelo. E poucas vezes nós se lembramos que Elias estava ali na caverna, no deserto, sozinho. E muitas vezes nós somos lembrados pelos nossos momentos bons. E quase ninguém se lembra dos nossos momentos difíceis. Sabe por que ninguém se lembra? Porque ninguém estava com você. Nos nossos momentos de dificuldade, de deserto, é Deus quem está conosco. E quando nós falamos do profeta Elias, a gente logo se lembra da carruagem de fogo com Eliseu, a gente se lembra desse milagre no Monte Carmelo, a gente se lembra até mesmo que ele foi sustentado pelos corvos. Só que logo mais adiante, depois que os profetas de Baal invocam o seu Deus e nada acontece, não desce o fogo do céu, e chega a vez de Elias, Elias fala: olha, pode jogar água
A Bíblia fala que Elias, ele repara o altar de Deus que estava quebrado, para que então ele oferecesse um sacrifício. Para que nós possamos oferecer uma oferta a Deus, primeiro nós temos que reparar o nosso altar, para que Deus possa receber o nosso sacrifício. Hoje nós não sacrificamos ovelhas, animais. Nosso sacrifício a Deus é a nossa própria vida. Nosso sacrifício a Deus, sabe o que é? Nossa própria língua. Nosso sacrifício a Deus é cuidado com o que ouvimos, com o que vemos, com o que falamos, por onde andamos. Nosso sacrifício a Deus não são os animais, não são os outros, somos nós mesmos. Esse é o nosso maior sacrifício. E a Bíblia fala: se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, mas sacrifica. Entra no céu. Aleluia. E a Bíblia fala que Elias falou para eles: olha, pode jogar água, mas joga água, pode jogar bastante água, porque eu não quero que vocês digam que eu ultrapassei. Água e fogo não combinam. Pega fogo onde tem água? Não. Aleluia. Glória a Deus. Elias simplesmente ora a Deus e fala: olha, Deus, mostra para esse povo que tu és Deus de Israel, e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Não foi por mim que eu fiz, foi conforme a tua palavra. E a Bíblia fala que desceu o fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Aleluia. Oh, Deus. Quando a Bíblia fala que desceu o fogo do céu, aquele holocausto estava encharcado de água. Lembra de uma coisa: fogo e água não combinam. Se o fogo veio do céu e consumiu toda aquela água, porque aquele era o Deus de Israel, e aquele povo começavam a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. E aquele povo inconscientemente estava entoando o significado do nome de Elias. O povo estava entoando o significado do nome de Elias. O nome de Elias significa Jeová é Deus. E era o que aquele povo estava dizendo: Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é o Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E aquele povo passou a ver que verdadeiramente Deus era o Deus de Israel, e não Baal, conforme tudo aquilo que eles estavam sacrificando, pedindo chuva para aquela terra. E a Bíblia fala que depois desse grande sinal de Deus para Israel, eles voltaram para as suas casas. E a Bíblia fala que Acabe foi comer e beber, e Elias voltou para o deserto sozinho. E aí começa uma nova reviravolta na vida de Elias, porque mesmo quando o povo voltou para suas casas, a Bíblia fala que nada mudou, e eles continuaram adorando a Baal, a Jezabel. E Elias se entristeceu tanto, porque mesmo que caiu o fogo do céu, a lei daquela época era que todos que sacrificavam os bebês deveriam ser mortos. E depois que Deus derramou o fogo do céu e consumiu o holocausto, Elias conduziu aquele povo para um determinado lugar, e ali ele matou todos os profetas de Baal. E depois que ele matou, eram muitos profetas de Baal. E depois que ele matou aqueles profetas, e Jezabel ficou sabendo, Jezabel mandou o seu mensageiro a Elias e falou: Elias, você matou os meus profetas, mas amanhã, até tal hora, você estará morto como um deles. Jezabel ficou furiosa, porque Elias, na força do Senhor, matou todos aqueles profetas. E a Bíblia fala que Elias voltou para o deserto, e ali ele se entristeceu, porque ele recebeu essa ordem do mensageiro de Jezabel, dizendo que ela mesma o mataria. Aqui no capítulo 19, no verso
2 diz assim: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. No verso 4, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias foi para o deserto de novo se esconder. Só que dessa vez ele foi para o deserto não pela ordem de Deus, ele foi por si mesmo. Ele foi por si mesmo porque ele estava cansado, sozinho. Aquela guerra contra os profetas de Baal consumiu as forças de Elias. E ele esteve só e cansado. E ele se assentou embaixo de um zimbro no deserto. E ali ele falou: Deus, me leva. Eu quero morrer. Se o Senhor não poupou a vida de meus pais, não precisa poupar a minha vida. Eu não sou melhor que eles, pode me levar também. E a Bíblia fala que de tão desanimado e abatido, Elias adormeceu. E mais uma vez, o Senhor manda a provisão. O Senhor mandou anjo para prover o que Elias precisava. E a Bíblia fala que o anjo tocou em Elias. Elias, levanta e come. E Elias pela primeira vez não ouviu. Acredito que ele não percebeu que era um anjo. Voltou a dormir. Pela segunda vez o anjo tocou em Elias. Elias, levanta e come, porque vai ser muito grande seu caminho ainda. E quando Elias acordou e ele viu, tinha pão na brasa e tinha mais uma botija de água. Da onde é que veio? De Deus. Deus ali mais uma vez proveu o que Elias precisava para continuar caminhando. E a Bíblia fala que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa? Que sustenta, que te dá vida, que te dá ânimo. É a palavra de Deus. É só ela e mais nada. Você pode buscar outras fontes, você pode buscar outros caminhos, você pode buscar outros recursos. E a Bíblia fala que ele comeu aquele pão quentinho na brasa e bebeu água e caminhou mais 40 dias e 40 noites. Aleluia. A Bíblia fala que Elias estava escondido na caverna, estava ali abatido pedindo a morte também. E quando ele ouviu a voz: o que você está fazendo aí na caverna, Elias? Passou um vento. A Bíblia fala que passou o vento. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11 diz assim: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Ou seja, passava o Senhor e também passava o vento. Passava o Senhor e também passava uma tempestade. Passava o Senhor e também passava o terremoto. E Elias já estava acostumado com aqueles milagres extraordinários de Deus e achava que Deus estaria no vento, na tempestade, no terremoto, até que ele ouviu uma voz mansa e delicada. Aleluia. E na voz mansa e delicada que ele parou para ouvir, Deus falou para Elias: Elias, sai para fora da caverna. E a partir dali o Senhor Deus deu novamente novas